Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui no desejo de que vocês estejam bem e com saúde. Turminha, Tia Mari está aqui hoje para mais uma aula de história. Hoje nós iremos finalizar o nosso capítulo 7, que recebeu o título de Os Rios e as Sociedades Agrícolas da China e da Índia. Mas antes de passarmos para as nossas atividades de hoje, eu farei uma revisão do conteúdo que nós estudamos na última aula. Vamos acompanhar comigo? Na última aula, nós estudamos um gigante da Ásia, a China. Nós estudamos a civilização chinesa e nós aprendemos que lá na China existem dois rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul. E esses rios, eles foram de fundamental importância para a produção agrícola na China. Nós vimos que na época do verão, as águas, a neve da montanha se derretia, essa neve que virava água escorria pelas montanhas e chegava lá no Rio Amarelo e no Rio Azul. Esses rios, eles transbordavam e as margens desses rios ficavam férteis. E assim os chineses aproveitavam as margens dos rios para praticar a agricultura. E eles começaram a cultivar há milhares de anos atrás desta maneira. Outro aspecto que nós estudamos da civilização chinesa é que a civilização chinesa ela é conhecida como a civilização do arroz. Eu até trouxe o arroz doce para vocês. Lá na China, uma das culturas mais praticadas por eles é a cultura do arroz. Eles utilizam muito a técnica do terraceamento, né? Nós vimos também que o arroz, além de ser plantado pelos chineses, ele também é muito consumido lá, né? É da prática diária deles consumirem o arroz quase todos os dias e eles acrescentam, o arroz é um ingrediente que eles acrescentam em quase todos os pratos. Relembrando assim o nosso conteúdo da última aula, daremos início à aula de hoje. Hoje nós estudaremos outro gigante da região asiática. Na aula passada nós estudamos a China. Hoje estudaremos a região da Índia, que é uma região interessante. No começo do capítulo 7, eu fiz a leitura de um texto para vocês falando que muitos dos alimentos que nós consumimos diariamente são alimentos que vieram das regiões asiáticas, da Índia e da China. O arroz, nós brasileiros utilizamos praticamente todos os dias e é um alimento que veio originário da China. Hoje nós vamos ver que na nossa cultura nós utilizamos muitas especiarias, que são temperos que vieram lá da região da Índia. Mas antes disso, nós estudaremos outros aspectos dessa região. Assim como em outras sociedades, os indianos também aproveitaram as cheias dos rios para desenvolver a agricultura. Por causa das terras férteis das regiões próximas ao rio Indo, há cerca de 5.000 anos atrás, já existiam diversas cidades agrícolas. Aqui eu projetei para vocês um mapa da Índia e o rio Indo é um rio que fica localizado mais ou menos nessa porção das terras indianas. E esse rio, ele também foi de fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura lá na Índia. Só que o que aconteceu? Os nômades, que eram aquelas pessoas que não tinham morada fixa, que eu já expliquei para vocês, né, há algumas aulas atrás, os povos nômades, eles começaram a invadir, né, a vir morar nas regiões próximas ao rio Indo, e então as pessoas que moravam ali, essas pessoas que faziam parte dessas sociedades agrícolas, há mais ou menos 4.000 anos atrás, elas decidiram se mudar. Essa região ficou muito cheia. Então, muitas pessoas resolveram se mudar para as margens do rio Ganges. O rio Ganges é o principal rio hoje
lá na Índia e ele fica nessa região. Então as pessoas saíram daqui e vieram para cá. Houve uma divisão dessas sociedades agrícolas. Muitas pessoas se mudaram para as margens do rio Ganges. Assim, a cultura dos povos que habitavam a região do rio Ganges foi se misturando com a cultura dos novos grupos. Aqui já haviam pessoas habitando essa região. As pessoas que saíram daqui vieram para cá. E o que aconteceu? Houve uma mistura de costumes, de religião, porque as pessoas aqui viviam de uma forma e as daqui de outra. Quando eles vieram morar aqui, aconteceu uma mistura. Então foram criando vários tipos de religiões, vários tipos de costumes, de crenças. No Vale do Rio Ganges, os indianos passaram a cultivar arroz e outras plantas típicas da região, como a cevada, a ervilha e o melão, que são alimentos que nós consumimos aqui no Brasil. Além disso, os indianos foram os primeiros povos a cultivar o algodão. Até hoje, a Índia é reconhecida pela produção em larga escala de tecido. Como eles foram um dos primeiros povos a produzir o algodão, eles também desenvolveram técnicas na produção de tecido. E até hoje eles são reconhecidos. Eles também são muito reconhecidos pela tintura de tecidos. Eles tingem os tecidos de uma forma muito manual, muito diferente do que nós estamos acostumados nas fábricas por aqui. Existem indústrias de tintura do tecido lá que eles fazem alguns buracos no chão. Essas tintas são provenientes das cascas das árvores, de produtos de elementos da natureza. Eles colocam essas tintas nesses buracos no chão que eles enchem de água e fazem assim manualmente a tintura do tecido. Se vocês procurarem no YouTube, vocês encontrarão vídeos mostrando essa tintura artesanal de tecido que ainda acontece por lá. Então, a sociedade indiana ela foi se desenvolvendo ao redor do rio Ganges, e esse rio Ganges, ele se tornou por lá um rio sagrado. Aqui nós temos uma imagem de uma indiana fazendo um ritual lá no rio Ganges. As pessoas que habitam a Índia, né, eles praticam o hinduísmo. O hinduísmo, ele surgiu com o encontro de diferentes povos que ocupavam a região, entre os rios Indo e o rio Ganges. Foi daquela mistura que surgiu o hinduísmo. O hinduísmo é uma das principais religiões da Índia. E os hindus, eles são politeístas. Chamade, que palavra complicada. O que é politeísta? Politeístas são pessoas que acreditam em vários deuses. Então, os hindus, eles são politeístas porque eles acreditam em vários deuses. Eles não acreditam em um único Deus, e sim em vários. E esses deuses, eles estão relacionados a elementos da natureza. Desde a antiguidade, os indianos consideraram os rios sagrados, pois eles perceberam a grande importância deles para os humanos. Enfim, nós também reconhecemos essa importância, só que eles já sabiam disso há muitos anos atrás. Por esse motivo, os hindus cultuam o rio Ganges até hoje. Eles realizam diversos rituais de oferendas, além de se banharem nas águas pelo menos uma vez na vida. Apesar da importância religiosa e de ser fonte de água para milhões de pessoas, o rio Ganges hoje sofre com a poluição. Por quê? As águas elas são contaminadas pelos dejetos que são despejados lá pelas indústrias, pela quantidade de esgoto e de lixo que é jogado lá diariamente, e alguns trechos do rio Ganges acontecem alguns fenômenos curiosos. As águas elas ficam com a cor vermelha, e essa cor avermelhada é proveniente de poluição. Infelizmente, eles praticam vários rituais lá, eles fazem festas, mas o rio ele vem sofrendo com a poluição.
Na página 32 da nossa apostila, nós temos um texto muito interessante. E esse texto, ele vem falando sobre os temperos da Índia. No comecinho dessa videoaula de hoje, eu falei com vocês que nós consumimos algumas especiarias. As especiarias são temperos originários lá da Índia. Inclusive, o nosso país foi descoberto em função dessas especiarias. Em uma dessas visitas à Índia, os portugueses acabaram desviando no caminho, eles tiveram um problema e chegaram às terras onde hoje formam o nosso país. Os temperos da Índia. Você já imaginou como as pessoas conservavam seus alimentos antes da invenção da energia elétrica e da geladeira? Turminha, como é que as pessoas faziam para conservar a carne sem a geladeira? Pensa bem, uma situação complicada, não é? Sabe o que eles utilizavam? Muitas vezes eles utilizavam o sal e os temperos, porque os temperos e o sal, eles retiram a água do alimento, fazendo com que esse alimento ele dure mais. Um dos principais métodos usados pelos asiáticos para conservar os alimentos era temperá-los com ervas, sementes e raízes, como a pimenta, o gengibre, o hortelã, a noz moscada, a canela, o açafrão. Essas especiarias faziam com que os alimentos durassem por mais tempo. Hoje, nós não utilizamos essas especiarias para fazer o alimento durar mais tempo, mas nós utilizamos as especiarias para dar gosto, sabor e cor nos alimentos. Eu utilizo vários temperinhos que vieram lá da Índia. Confere alguns comigo aqui na minha cozinha. Aqui na minha cozinha, o que dá sabor, cor e faz as minhas comidas ficarem ainda mais gostosas são os temperos. E muitos desses temperos são originários lá da Índia. Eu tenho aqui a noz moscada, que eu utilizo muito no preparo das carnes vermelhas. Aqui eu tenho o açafrão, que eu utilizo no tempero do frango. Aqui eu tenho a pimenta, eu gosto muito de pimenta e acabo utilizando ela em quase todos os pratos. Aqui eu tenho a canela em pau e a canela em pó. Eu utilizo no preparo do arroz doce, que foi a receita que eu mostrei para vocês na semana passada. Utilizo para preparar chá. Aqui eu tenho cravo, que eu também utilizo no arroz doce, na canjicada doce. Aqui eu tenho gengibre, eu coloco ele no suco verde. Aqui eu tenho a mostarda e o alho. O alho eu uso também em quase todas as receitas. E assim a minha comida fica gostosa, saudável, saborosa e colorida. Esses são os meus segredos. Hoje em dia, os brasileiros utilizam as especiarias em vários tipos de receita. Nós utilizamos uma das especiarias, que é a canela, por exemplo, na receita do arroz doce. Nós utilizamos também as especiarias para fazer doces, bolos, chás, carnes e molhos, entre outros alimentos. Eu tenho certeza que a mamãe de vocês utiliza aí para fazer o papá bem gostosinho na casa de vocês, né? Agora, turminha, nós passaremos para a página 33. Na página 33, as nossas atividades escritas se iniciam e a primeira atividade é um marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Essas sentenças, elas vêm falando sobre a região indiana, sobre os rios que existem lá, sobre a cultura, como surgiu essa civilização, que são pontos que vocês encontrarão na explicação que a Tia Mari fez para vocês. Na página 34, nós temos a atividade número 1 e ela está relacionada à produção do arroz lá na China. Em seguida, nós temos a atividade número 2. E essa atividade número 2, ela traz uma informação muito interessante, porque ela vem falando sobre o chai. Você já ouviu falar em chai? O chai é uma das bebidas mais populares da Índia. E o chai é um chá que é servido quente.
E ele tem alguns ingredientes curiosos que nós aqui no Brasil não utilizamos para fazer chá. Eles utilizam as folhas do chá preto, cascas de cardamomo, canela, anis, erva doce, pimenta, noz moscada, cravo, gengibre, mel, baunilha e o ingrediente mais curioso, eles fazem o chai com leite. Nós não estamos acostumados a fazer chá com leite aqui no Brasil. E então, depois que vocês fizerem a leitura, tem a questão A, B e C relacionada ao chai, bebida típica indiana. E lá na página 35, para finalizar as nossas atividades, vocês observarão uma imagem do rio Ganges, que é aquele rio da Índia que hoje se encontra poluído pela falta de cuidado, né, da população. E vocês terão que responder algumas questões relacionadas a esse rio. Turminha, nossa aula vai ficando por aqui e eu já estou com saudades de vocês. Espero todo mundo na próxima aula. Um beijinho no coração, fiquem com Deus. Tchau, turminha!